Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de abril de 2026, segunda-feira, e não se iludam, essa trilha esplêndida, passarinhos cantando com uma limpidez extraordinária, não são sinal de que de repente eu abandonei a vida urbana e que agora eu estou, como diria Elis Regina, uma casa no campo. Não, 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 não. Isso tudo, na verdade, foi um exercício meu, de passar um bom tempo tentando fazer a cidade desaparecer. Como assim? Foi um fim de semana bastante silencioso aqui em casa por conta do feriado. E aí eu deixei o microfone gravando um tempão, não é? E tinha havia passarinhos, mas havia outras coisas, havia cães, havia ônibus, havia buzinas, havia gente com som alto passando, né? Essas pessoas todas foram simplesmente, como hei de dizer assim, descartadas, né? Graças a um trabalho de pescaria. Eu peguei o arquivo ali, 2 horas de gravação, pasme, gigas e gigas, e fiquei, bom, primeiro vamos arrancar todos os ruídos abaixo de uma certa... Não, primeiro, na verdade, acho que o trabalho, não sei se vocês já se dedicaram a essa nobre arte zen, não é? Primeiro você abre o arquivo ali de som e ao invés de olhar só o volume, você coloca numa vista que mostra as frequências. E aí tudo parece uma partitura. E aí você vê que os passarinhos estão cantando ali numa faixa bastante estreita de frequência, né? Não cantam nem acima nem abaixo de algumas notas, por assim dizer. Aí o que você faz? Você simplesmente apaga tudo que estiver fora disso, né? Você realmente coloca os passarinhos como se eles estivessem cantando a capela, solo, né? Sem nenhum tipo de interferência. Aí você vai depois pescando, tirando o som dos cachorros, das eventuais freadas, né, das eventuais motos, que eu nunca entendi por que alguém sente algum prazer, né, com um escapamento aberto, né? Acho que nem Freud explicaria. Então, o que vocês estão vendo não chega a ser exatamente falso, porque os passarinhos cantaram, e de fato eles cantaram, mas digamos que isso está realçado e digamos que é irreal, não chega a ser uma mentira, não chega a ser alguma coisa criada por AI, mas simplesmente foi um exercício meu de pescaria, um exercício de simplesmente dar um pouco de mais protagonismo para os passarinhos nessa cidade que é tão complicada assim. Mas para começar essa semana, hoje de manhã apareceu uma notícia muito interessante questionando, eu vou dar o link para vocês, não o quanto que civilizações deixam vestígios, né? Acho que eles estão pensando, sei lá, se o Trump continuar fazendo o que ele está fazendo, quem sabe o mundo acaba, né? Será que eles vão, com os arqueólogos do futuro, mais ou menos como naquela música do Chico Buarque, muito bonita, será que os arqueólogos do futuro vão entender o que era a nossa civilização, sim ou não? Não é? É um pensamento já um pouco pessimista, como a gente pode perceber. Mas aí eles vão falar de uma civilização extremamente interessante, extremamente fascinante, na verdade, que é a civilização do Vale do Indo. O Vale do Indo é uma civilização, eu não sabia da extensão, ela foi tão vasta quanto o Egito, né, quanto a civilização egípcia, tão vasta quanto as civilizações da Mesopotâmia, que a gente recentemente comentou aqui, e, na verdade, também contemporânea, né? Essa civilização, se eu não me engano, o auge dela ali foi alguma coisa entre 2.600 anos antes de Cristo até mais ou menos 1.900 anos antes de Cristo. Ela teria durado lá mais ou menos 700 anos, muito mais do que a América durou, o Brasil durou, nós temos aí mal e mal, não temos nem 500. Não é? Mas, voltando, é uma civilização fascinante, não só pelo seu tamanho, mas porque a gente sabe muito pouco a respeito. Por que a gente sabe tão pouco a respeito? Porque ela desapareceu sem deixar muita pista, né? Existem lá ruínas das cidades, existem artefatos, existem inscrições que a gente não conseguiu decifrar até hoje, quem sabe a AI consegue ajudar, sei lá eu, né? Mas a gente tem que adivinhar, tem que fazer, bom, quem eram esses caras, como é que a sociedade deles funcionava? Tinha rico, tinha pobre, tinha milico, tinha rei, como é que a gente descobre? Né? Porque realmente não sobrou ninguém para contar muito essa história, é uma civilização que parece que ela desaparece no vácuo, né? Muito peculiar isso, mas o que os arqueólogos conseguem perceber
são algumas ausências. Por exemplo, não tem, embora haja ruínas espetaculares de cidades, aliás, cidades bastante avançadas, não é? Coisas que a gente só veria em Roma 2000 anos depois, né? Quer dizer, a cidade é estruturada em eixos perpendiculares, né? Como se fosse um grid, uma grade, coisas que vai demorar muito tempo para acontecer, um sistema bastante interessante de esgotos, algum tipo de esgoto, também de fornecimento de água, então a cidade deveria ser relativamente saudável. As cidades são várias, não é uma só, não é? É uma coisa que é extraordinária, não importa em qual sítio arqueológico você esteja, tem algumas coisas que são comuns. Os tijolos são padronizados, tem indícios de pesos e medidas padronizados, embora, né, o território seja bastante vasto, não é? Mas uma ausência notória é a ausência de palácios, é a ausência de fortificações, né? Outras civilizações, imagina, você vai para o Egito, o que mais tem é ruína de, sei lá, de templos colossais, né? Você vai ter faraós de 20 metros de altura, aquelas coisas de louco. Você vai para a Mesopotâmia, as cidades eram muradas, né? Você tem também obras de arte representando batalhas, guerreiros, gente sendo decapitada, trucidada, mutilada. No Vale do Indo não tem nada disso, né? O que é muito interessante porque isso sugere que talvez fosse uma civilização relativamente pacífica, relativamente horizontal, sem nenhum tipo de hierarquia social muito pronunciada, sem muita desigualdade, as casas não são tão diferentes, né? Você não percebe ali, sei lá, túmulos cheios de espadas e flechas e lanças e armas, não, né? E essa padronização toda de pesos e medidas dos tijolos indica que talvez tenha sido um povo mercante, um povo mercador, né? E quem é mercador, quem é comerciante, não está interessado necessariamente em guerra, conquista, não, você quer manter, né, as vias abertas, tal. E aí é muito peculiar essa história do Vale do Indo, que aliás, onde fica o Vale do Indo? Pois bem, a coisa é um pouco disputada, porque grande parte dos sítios arqueológicos estão no que hoje é o Paquistão, e uma parte está na Índia, porque simplesmente eles são anteriores ao Paquistão e à Índia, então a questão é quem é o dono disso, quem é o herdeiro disso, é uma confusão. Mas é interessante porque houve outras civilizações que também parecem ter deixado sinais, né, de que eram muito mais pacíficas, sem Trump, sem Bolsonaro, né, sem Netanyahu, sem Viktor Orbán, sem essas figuras todas. E uma delas é uma civilização espetacular, que deixou obras de arte magníficas, que é a civilização minoica. Se um dia vocês forem para a Grécia, por favor, visitem a Ilha de Creta. Na Ilha de Creta você pode visitar o sítio arqueológico em Knossos. Em Knossos tem um palácio que, em princípio, seria do rei. A história toda do Minotauro, o touro no labirinto, etc. e tal, isso tem a ver com essa civilização minoica. É uma civilização também 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ela é um pouquinho mais recente que a civilização do Vale do Indo, mas imagina, o que tem ali são afrescos espetaculares de gente se divertindo, mulheres lindas, esportes. Você não vê ali descrição de batalhas, você não vê ali necessariamente fortalezas, né? Tem um palácio gigante, mas é um palácio que não parece ser exatamente um castelo impenetrável, né? Tem várias civilizações. Recentemente a gente comentou aqui de uma civilização no Peru também, de Caral Supa, que aparentemente viveu muito tempo em paz, né, de uma maneira bastante horizontal, sem nenhum tipo de Inca, ou sem nenhum tipo de sei lá, imperador azteca, Montezuma, né, sei lá, viveu durante muito tempo ali numa região que era particularmente abundante. A questão que a gente pode se perguntar é por que elas foram para o buraco, né? Tem alguns padrões, né? Talvez, muitas vezes, elas não resistam a alguma questão ambiental. Talvez tenha tido uma grande seca, talvez as pessoas tenham tido que se espalhar, ou talvez, como no caso da civilização minoica, eles tenham sido invadidos e substituídos por uma civilização mais agressiva, que no caso dos gregos é a civilização micênica, muito mais agressiva, muito mais guerreira, muito mais competitiva. E fica essa pergunta, será que realmente essas culturas que têm um perfil mais agressivo, elas vão sempre
prosperar, elas vão sempre vencer, né? Que de repente você tem ali uma sociedade de pessoas tranquilas, pacíficas, tal, se vai vir algum bando de louco com os homens com o olhar cinzento, né? Como já disse alguém, vão chegar os homens com o olhar cinzento e vai mandar todo mundo para um forno crematório em Auschwitz, não é? Não dá para saber. Isso é interessante porque isso me chamou a atenção para fazer uma conexão com um tema que realmente me intriga faz bastante tempo. Eu vou contar aqui. Vocês sabem que eu comecei a minha juventude estudando uma coisa que eu não me identifiquei muito, que foi engenharia. Fiz um bom tempo de engenharia, ou mau tempo, depende do ponto de vista. Não é? E aí, num belo momento, eu falei, o que eu estou fazendo nesse filme? E aí joguei tudo para cima e fui estudar ciências humanas, comunicações, fui para a ECA, eu acabei estudando comunicação. E como eu já cheguei na ECA muito mais velho que os meus coleguinhas, não é? E eu estava bastante ansioso por aprender tudo que eu não tinha aprendido, eu tinha ali uma certa neura de que, puxa, será que eles vão me ensinar coisas que estão valendo? Será que eles não vão me empurrar coisa empoeirada, coisa antiga, coisa velha, coisa ultrapassada? Que talvez eu estivesse pensando mais ou menos com uma pegada um pouco mais de ciências exatas, né? Eu não quero aprender aqui a física de Galileu, desculpe, né? Tem alguma coisa mais recente do que isso, eu não quero aqui aprender alquimia, não é? Pois bem, e eu me deparei lá com a persistência de alguns modelos de pensamento, né, que parecia que você estava num culto, parecia que você tinha entrado em algum tipo de religião estranha, onde você tinha figuras divinas e livros sagrados. Estou pensando aqui de Marx, Hegel, o Capital, etc. e tal, né, e, sobretudo, um modo de pensar um pouco estranho, né? E eu lembrei disso tudo hoje porque eu fui ouvir um podcast que é muito interessante e o cara falou, não, olha, do ponto de vista dialético. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu achei que eu nunca mais fosse ouvir alguém falar em termos de dialética. Talvez muitos de vocês tenham, infelizmente, sido impregnados com essa ideia. Vamos lá, dialética. De onde vem essa questão dialética? É um método, não é? Um método de você analisar tudo. Dialética vem da ideia de que as coisas evoluem no tempo através do choque entre duas coisas que são antagônicas, do conflito. São duas coisas que são, sei lá, são dois polos opostos, eles vão se confrontar e aí tem algum tipo de resolução de conflito e aí pode nascer uma coisa nova. Então, é uma visão de mundo onde toda mudança é promovida por duas forças que acabam se superando, né? Daí vem dialética, não porque todo mundo conversa, não é porque realmente você tem duas coisas em conflito e tal. Isso é que, veja, da onde vem essa história? Não é? Ela vem de um filósofo alemão que eu conheço muito pouco, mas eu fiz uma boa conversa com o ChatGPT que vou compartilhar com vocês. O Hegel vem com uma história, com uma visão da história, de que a história humana fazia sentido. A história humana fazia sentido, era uma longa caminhada na direção do aperfeiçoamento moral, da liberdade. Então, todos os estágios da história humana foram degraus nessa escada, né, em que você está caminhando a realização do Geist, do espírito. Né? O espírito está se libertando cada vez mais nessa visão hegeliana, que é uma visão linda, né? Uma visão de progresso, uma visão que realmente plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de alguns segundos de silêncio enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. É que eu troquei de celular e a capinha, infelizmente, é de silicone e a hora que eu coloco no suporte, o celular começa a escorregar devagarinho até o momento em que o suporte quer apertar o botão para desligar o celular. Eu falei, o que acontece? Por que meu celular quer desligar? Porque ele estava escorregando. Agora, ok, já colocou ele em posição, provavelmente ele vai voltar a deslizar, mas a gente já sabe o que está acontecendo. Me perdoe, mas voltando aqui para Hegel, esse filósofo alemão, né, essa ideia de que realmente a história é uma história, né? Você pode narrar a história é uma grande aventura, uma grande narrativa que caminha numa certa direção. Esse tipo de visão, ela não nasceu do nada, né? Você já tem um filósofo grego chamado Aristóteles, que acertou muita coisa, errou várias outras, tal. Ele não gostava muito de mulher, achava um troço inferior, ele era bastante misógino, errou várias coisas. Pois bem, o Aristóteles dizia, olha, o que explica o mundo
a física do Aristóteles era uma física muito bizarra, que, sei lá, você empurra um móvel que ele dá uma, sei lá, você empurra uma cadeira, ela anda um pouco e para. Por que que ela para? Porque na cabeça do Aristóteles, esse é o estado final. O estado final é o repouso e, na verdade, tudo almeja, tudo anseia pelo estado final. Então, você explica as coisas pelo estado final. Então, se o meu telefone escorregar de vez e cair no chão, né, ele vai atingir um repouso, porque, na verdade, aquele é o estado que o telefone quer estar. Ele quer estar em repouso. Né? Então, na verdade, o que o Aristóteles está fazendo é explicando tudo o que acontece por um estado final. Um estado final que é um estado imóvel, que é um estado perfeito, que é um estado que não muda mais. Então a mudança seria só uma transição para um final qualquer. Então, se você está explicando as coisas pelo resultado final, que em princípio o universo estaria almejando, tentando alcançar, isso se chama teleologia. É um vício de pensamento que vem lá de trás, que infelizmente é um desastre, achar que realmente as coisas querem ir para algum lugar, certo? Então, o Hegel, infelizmente, é um pensador teleológico, ele acha que a história tem uma finalidade, que ela vai chegar num estado superior, né? Estamos todos aqui, né, fazendo parte dessa grande aventura, e ele vem com essa ideia de que o motor da mudança, quer dizer, ele pelo menos reconhece que as coisas mudam, né? Não é como Aristóteles, que vai dizer que as coisas não querem fazer nada, querem que morrer, como é que é? Encostar no barranco para morrer encostado, sei lá, né, morrer no barranco para morrer encostado. Pois bem, ele já pelo menos assume essa natureza dinâmica da realidade, mas ele vai cair no vício de achar que está tudo indo na direção da... E o motor de todas essas mudanças é um motor do choque entre opostos. São forças opostas que estão sempre... Parece um yin e yang, aquela coisa chinesa, que é outra coisa completamente sem pé na cabeça. Então são dois princípios que se chocam e da antítese da tese nasce uma síntese. Então é assim que você explica tudo. Sei lá, aí o Marx resolveu pegar essa ideia e dizer que o motor da história humana é um conflito de classes, é a luta de classes. Você tem uma classe que domina, uma classe que é dominada, elas entram em conflito, é um jogo de forças e nisso pode nascer uma síntese. E a síntese, na cabeça do Marx, estou simplificando tudo, ainda mais porque eu não conheço tanto assim, não é que um dia a sociedade vai chegar num ponto maravilhoso que é o que? Socialismo, comunismo, eu nunca sei qual é a ordem, um dos dois, acho que é o comunismo. Acho que o socialismo é uma etapa intermediária, ou vice-versa, para mim tanto faz, porque na verdade o pressuposto está completamente equivocado. Não é? Na verdade, o Marx é teleológico, Hegel é teleológico, eles acham que na verdade tudo é uma grande saga, uma grande jornada na direção de alguma coisa perfeita. E isso, infelizmente, a gente percebe na academia até hoje. Vocês devem ter tido algum professor, vocês devem provavelmente estar explicando muita coisa da mesma maneira, né? Como são, sei lá, duas coisas em confronto e vai nascer uma síntese, isso vira um método de pensamento. Sei lá, explique, por favor, como é que você faz pão. Na verdade, o pão é um choque entre duas coisas opostas, que é a levedura querendo se expandir, o glúten querendo contrair, e aí você coloca no forno e a síntese disso é um pão airado. Ah, que bonito. Então você pode usar esse método meio bobo para tentar explicar qualquer coisa, é bonito, porque parece que as coisas fazem sentido, né? E curiosamente, lamento informar, mas isso pode ter alguma graça, tal, pode ter alguma sedução, mas infelizmente a história é um pouquinho mais, não é tão assim empolgante, talvez não seja tão bela no sentido estético, não é? É porque a gente, outro cara um pouquinho posterior aí ao Hegel, né, mais ou menos contemporâneo ali do Marx, que é o Darwin, ele vai falar, olha, gente, é o seguinte, lamento informar, mas, não, estou trazendo aqui a boa nova, para mim a história para mim é uma grande boa nova. A boa nova é que a natureza não sabe para onde ela está indo, ela não tem nenhum objetivo final, ela não tem a menor ideia do que é um estado perfeito e imutável, não. O que acontece na natureza é isso, você tem variedade, a variedade enfrenta
coisas, e aí algumas coisas conseguem se sobreviver melhor e se reproduzir dali para frente, é a mesma história, mais diversidade, né, mais algum tipo de seleção, né, e não é uma coisa dialética, não é uma coisa que são duas forças, na verdade é tiro para tudo quanto é lado, algumas coisas sobrevivem, outras não, né, e a coisa vai caminhando desse jeito e a gente não sabe para onde vai. Tanto é que desde que a vida surgiu, há alguns bilhões de anos, sei lá, 4, 3,5, sei lá eu, não é que tudo evoluiu para uma forma de vida perfeita e única. Não, o que aconteceu, pelo contrário, foi tentativa e erro, né? Surgiram uma quantidade gigantesca de espécies, muitas dessas espécies já foram embora, dinossauros, etc. E tal. 99% das espécies que já viveram na Terra já desapareceram por qualquer tipo de extinção, né? Mas e mesmo assim a gente tem uma variedade incrível, porque, de novo, a natureza não está atrás da perfeição, a natureza está diversificando sem parar e o resto, coisas acontecem, é isso, né? É assim. Então não é uma história que tem assim uma linha, né? Um sentido óbvio, né? Tanto é que, como é que o Hegel explica que uma sociedade tão extraordinária como a minoica, né, que parece ideal, né, o que parece mais próxima ou mais avançada, ela tenha simplesmente sido solapada, né, por uma sociedade muito mais brutal, né, a do Vale do Indo, por que desapareceu? Então, se é um progresso, cadê o progresso que eu não estou vendo? Olha aí, o Trump parece um completo demente, né, parece que a gente voltou para o século XVIII, né, mas, então, curiosamente, essas ideias, elas acabam se perpetuando, a academia isso até tem um pouco a ver com evolução também, veja, porque evolução, ela constrói a partir do que ela já tem, né? Então, sei lá, nós todos somos descendentes de um peixe que por acaso tinha uma espinha dorsal e um esqueleto, né? Daí para frente os descendentes dele trabalham em cima disso, não é que os caras vão começar do zero, né? A natureza dificilmente, nunca começa do zero, ela trabalha com o que ela já tem e vai a partir disso. Então, muitas vezes, em algumas áreas do conhecimento humano, né, a gente também vai mantendo, de alguma maneira, uma coisa que, em princípio, poderia ser revista, né? Nas ciências exatas, é muito comum jogar tudo para cima, né? Física quântica joga tudo para cima, né? A teoria da relatividade jogou tudo para cima e começa um modelo completamente diferente. Mas, em algumas áreas do conhecimento humano, tudo cai nessa armadilha da igrejinha, né? Você tem textos sagrados, você tem homens barbudos sagrados, não é? E aí você vai aprender a falar daquele jeito, você vai aprender a pensar as coisas de uma maneira dialética. Como dá para falar? Dá. Você consegue explicar vários fenômenos tentando fazer yin versus yang, né? Você vai sempre ser capaz de identificar duas forças que, em princípio, mas nunca são só duas forças, as coisas são complexas, são imprevisíveis, as coisas têm uma multidão de fatores que influenciam, algumas coisas acontecem do nada, não é? Então, é essa tentação da gente conseguir achar, tipo, o bem versus o mal, né, o opressor versus o oprimido, né, as elites versus o povo. É uma história, mas a gente adora histórias. Na verdade, a gente mesmo evoluiu a nossa espécie ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares de gerações, não para descobrir a verdade, simplesmente a gente evoluiu para reconhecer beleza, histórias que de repente são belas. São verdadeiras? Sei lá, qual que é a mais bonita? E a gente acaba escolhendo as mais bonitas. Talvez quando você tem um pouco mais de formação, sei lá, você consegue ver beleza em coisas que os outros não veem. De repente, você vê beleza numa equação matemática, você vê beleza numa teoria física, você vê beleza no próprio Darwin, mas isso são coisas adquiridas, não é uma coisa assim que é instintiva, né? Muitas das narrativas que fazem mais sucesso são aquelas que mexem com os nossos instintos. A nossa espécie é essa, a nossa espécie evoluiu dessa maneira, evoluiu atrás de status, evoluiu atrás de confirmação, né? Então é assim que as coisas funcionam, e aí a gente até pode pegar carona nisso e falar aqui de um vídeo da Sabine Rosenfelder, que é uma cientista que eu estou sempre mencionando, que admiro imensamente. Ela estava hoje falando de um artigo que a mencionou também, mas de uma maneira menos respeitosa ou menos elogiosa, né? O artigo a chamou de ex-física.
porque ex-física, ela continua sendo física, né? Mas deu uma citação da Sabine sobre a teoria das cordas. Teoria das cordas, aparentemente, eu não sei detalhes, porque minha matemática não vai tão longe, mas é uma teoria belíssima. É grande, quem sabe talvez seja a única teoria que consiga explicar tudo ao mesmo tempo, é de uma beleza extraordinária. A matemática é sedutora, né? Mas a Sabine sempre falou, olha, desculpa, isso não é... A matemática pode ser linda, mas para ela realmente funcionar, ela requer um universo que não existe. Então, assim, a teoria da supersimetria, a teoria das cordas, todas as variações, na verdade, elas não têm um pé na realidade. A realidade desmente a teoria das cordas o dia inteiro, né? Então, se você pressupor um universo um pouco diferente, aí tudo explica tudo, não é? E aí ela vai dizer que na teoria das cordas ela nunca morreu, né? A teoria nunca morreu, mas ela é como um zumbi que continua por aí devorando cérebros incautos, né? Que me parece também uma boa descrição para muitas ideias arcaicas que continuam circulando por aí, né? São ideias que estão por aí devorando os cérebros. E a história da teoria das cordas me faz pensar também em algumas dessas teorias, tanto de Hegel quanto de Marx. A teoria é linda, não é? Mas para ela realmente ter algum sentido, ela vai pressupor algo que não existe. Então, quando você, sei lá, vai se encantar com as ideias de Marx sobre o homem do futuro, né? Um homem, afinal, que você vai conseguir tirar fora dessa cultura nefasta da sociedade capitalista e vai realmente fazer um homem superior, e o meu telefone está escorregando de novo e quase que apertou o botão de desligar. Felizmente, aparentemente a gravidade, plim plim, você foi poupado de esforços meus aqui de tentar contornar um pouco a lei da gravidade e também as leis newtonianas de atrito, não é? Mas, pois bem, voltando aqui, eu vou citar um cientista extraordinário, que é E.O. Wilson, que também é um divulgador de ciência magnífico, já faleceu, e que quando ele falava do marxismo, ele falava: o marxismo é maravilhoso se ele fosse aplicado a formigueiros. A formigueiros você realmente poderia pensar assim, mas ele, para a espécie humana, isso não dá, porque nenhum humano funciona assim, né? Não dá para imaginar que a gente nasça em branco, não dá para imaginar que a gente não tenha nenhum tipo de hereditariedade, não dá para imaginar que você faça o que você quiser, né, com a cultura, e que você consiga modelar o cara como se fosse argila. Não é assim que funciona, né? Nós temos aí um passado que não vai embora, né? Do ponto de vista evolutivo, a gente é sensível a algumas coisas, a gente tem algumas capacidades, não tem outras. Então, muitas vezes, as utopias, que de novo, utopia cai no mesmo pecado, que é o pecado teleológico, que é: existe um estado perfeito final, né, e nós vamos chegar até lá, confie em nós. Só que não é bem assim que funciona. Nos últimos 100 anos isso só deu problema, não é? Mas é um pensamento utópico em que você acha que você descobriu alguma coisa que funciona para absolutamente todo mundo, como se todo mundo fosse exatamente igual àquilo que você gostaria que eles fossem, mas não é assim que funciona. Todo mundo é diferente, porque evolução funciona assim, complexidade funciona assim. A complexidade é complexa, não consegue separar em duas forças opostas que vão realizar uma síntese, e digamos que a história do universo não é uma grande aventura do espírito em direção a nada, é só a grande história do universo. Uma bela hora esse nosso Sol aqui vai começar a entrar em crise de meia-idade, vai varrer os planetas mais próximos, incluindo nós, numa bola de fogo. Então, é só para contar de novo o risco que existe em a gente ter esse vício, que é um vício perfeitamente compreensível, é evolutivo. Foi assim que a gente evoluiu, né, de procurar histórias mais simples, de procurar narrativas que emocionem, de ideias que sejam fáceis de aplicar, né? E aí a prova de que isso realmente é um risco perpétuo é o que as plataformas fizeram com a gente. Eu duvido que os Facebooks e LinkedIns, eles tenham deliberadamente planejado polarizar a humanidade dessa maneira. Eles colocaram lá uns algoritmos e falaram: olha, é o seguinte, vê o que está dando certo aí e bomba, e dá uma incentivada nisso, praticamente como um mecanismo de seleção natural. Tem inúmeras coisas acontecendo, vamos ver qual que de repente tem aí, né, um engajamento, que é a pior palavra do mundo, melhor, e adivinha o que acontece? Ele acabou turbinando as piores tendências humanas,
porque simplesmente são aquelas tendências que são mais antigas, mais arcaicas, mas que não dão conta necessariamente da complexidade do mundo. E aí, se você tem alguém que por teimosia ou falta de juízo, né, ou sei lá o que, falta de imaginação, insiste em simplesmente chamar a nossa atenção para a beleza que existe na complexidade, né, para humildade que é reconhecer que, veja, a natureza não sabe para onde vai e nós não somos especiais e isso é lindo, né, que de repente a nossa vida não depende de astros nem de ectoplasmas ou coisas parecidas, depende de nós e essa é uma aventura que realmente permite várias saídas possíveis, inclusive ruins, e isso também é lindo, não é? Então, quando você está investindo num caminho que requer um pouco mais de atributos que são muito recentes, né? A ciência é recente, a reflexão é recente, né? Então você está jogando contra milhares e milhares e milhares de gerações de evolução que prepararam a gente para justamente histórias da carochinha, né? Raríssimas, raríssimos e raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Amanhã eu vou falar sobre Japão, sobre samurais, por coincidência, acho que o Museu Britânico está fazendo uma bela exposição sobre samurais, e o The Rest is History, que é um podcast, também está fazendo uma série sobre samurais, mas eu agradeço a todos aqui e faço um anúncio, né? Na sexta-feira a gente vai viajar e vamos ficar algum tempo fora do ar, por assim dizer. Então não estranhe. Aliás, eu agradeço aqui a todas as pessoas de Ütlich. Ütlich, na Alemanha, é uma cidade que eu não conhecia, mas que aparentemente é responsável por uma audiência extraordinária do Radinho. Então, ou eu tenho gente tentando aprender o português brasileiro, ou então Ütlich, que tem um supercomputador que está tentando fazer um cérebro artificial, reproduzindo os neurônios humanos, eles estão treinando esse cérebro artificial com as nossas ideias do Radinho. É perfeitamente possível, eu fico muito lisonjeado, não é? Mas, ou então é alguma outra coisa completamente imprevista. Então, sexta-feira a gente vai se ausentar por um bom tempo. Eu vou, de qualquer maneira, nada impede que eu faça algum episódio on the road, né, na estrada, mas a gente vai se falando até lá. Portanto, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.